Você já reparou que toda vez que a gente assiste um filme de máfia, a gente termina meio que admirando os caras? Mesmo sabendo que eles matam, mentem, roubam, ainda assim tem alguma coisa ali que impõe um certo tipo de respeito. Tem postura, tem estratégia, tem visão de longo prazo, e aí vem a provocação. Será que você sendo CEO, você tem mais coisa para aprender com a máfia do que com uma faculdade de administração? Porque enquanto tem empresa aí tentando escalar, crescer o negócio com uma cultura de unicórnio e pingando com um biscoitinho na cesta, os mafiosos, com todos os absurdos que eles fizeram, construíram impérios leais, lucrativos e por muito tempo inabaláveis. A pergunta é, o que eles sabem que você ainda não sabe? Antes de tudo, se você ainda não me conhece, eu sou o Caleb Mendes, fundador da Zapay. Eu comecei essa minha empreitada com quase nada. Tomei porrada de dívida, mas tinha uma coisa que eu nunca deixei faltar: gente leal do meu lado. Isso me lembra exatamente o que a máfia sempre fez. Na máfia, antes de eles quererem um gênio, os caras queriam uma pessoa leal. Não adiantava ser o mais esperto da sala. Se vacilasse com a confiança, era rua. E às vezes, não só a rua, né? Era caixão. Por que isso? Porque confiança se constrói em anos, mas se perde em segundos. No império de risco, seja um cartel ou uma startup, você não pode conviver com incerteza dentro do próprio time. No começo de uma empresa, você não contrata currículo bonito, você contrata quem vai segurar a bronca quando o salário atrasar, por exemplo, quando der BO, porque isso vai acontecer. Quem vai virar à noite com você, não porque é obrigado, mas porque acredita. E esse tipo de coisa aconteceu várias vezes no início da Zapay. Cara, logo nos primeiros dias de empresa, a gente virou noite para entregar o que precisava ser entregue naquele momento. A gente teve momentos, como por exemplo da pandemia, que, cara, a gente teve que basicamente reduzir temporariamente o salário da galera. E teve gente que confiava tanto no negócio, confiava tanto na liderança, que falou, cara, pode reduzir todo o meu salário, porque a Zapay me moldou, a Zapay fez eu me tornar o profissional que eu me tornei hoje, e você pode distribuir para quem tem menos flexibilidade do que eu, assim. Então foi um momento muito interessante que a gente viu que as pessoas que estavam ali com a gente realmente eram leais ao negócio, eram leais à liderança. E isso foi sensacional. Você precisa de pessoas desse jeito. Até porque competência técnica você consegue desenvolver muito mais fácil do que lealdade. E é isso. Lealdade é o cimento que segura tudo em pé. Antes do prédio virar arranha-céu, você precisa de gente que vai contigo até o fim. Outro ponto é o poder do silêncio. Na máfia, quem fala demais morre cedo, literalmente. Os caras mais respeitados não eram os que gritavam, eram os que ouviam, os que observavam em silêncio, que deixavam os outros se enrolarem, falando, e só depois tomavam uma decisão. Essa inteligência silenciosa vale ouro no mundo real. É um baita diferencial para quem lidera uma empresa, porque no mundo das startups, o que mais tem é ruído, é opinião de investidor, é conselho de mentor, é tendência de mercado que muda a cada semana, e se você não aprende a calar o barulho externo, e às vezes até o interno, você começa a construir uma empresa que nem é sua mais. É do ego dos outros, é do medo, é da moda e por aí vai. E isso aconteceu muito na Zapay. Na própria pandemia, por exemplo, tinha várias pessoas que falavam para mim que a Zapay ia quebrar e que eu tinha que seguir alguns padrões do mercado, como por exemplo pegar empréstimo dos bancos para poder continuar ali pagando os funcionários, né, e tudo mais. E cara, apesar de todo mundo estar me falando isso, eu basicamente segui minha intuição, segui, né, o meu coração, chamei todo o time, expliquei com muita transparência tudo o que estava acontecendo, o que era preciso fazer, e todo o time comprou aquele plano de contingência comigo, né? Renegociação com os fornecedores, ajuste salarial temporário e por aí vai. E a gente passou pela pandemia assim, com muito sucesso. A gente basicamente não endividou a companhia, que era uma coisa que eu não queria fazer, até porque quando você endivida a companhia depois que você passa pelo abismo, você ainda tem alguns braços e pernas quebrados ali, que ficaram pelo meio do caminho. Então a gente saiu desse abismo muito mais forte e com muito recurso ainda para a gente poder continuar crescendo o negócio. Então foi sensacional. E muitas vezes você tem que calar tantas coisas internas quanto as externas, os barulhos, os ruídos, e seguir a sua intuição, seguir o seu coração. Esse é um ponto extremamente importante. E ser CEO é saber
calar, é saber ouvir antes de falar, é deixar o cliente terminar de reclamar antes de justificar, é escutar a equipe antes de dar ordem, porque o silêncio dá clareza, e clareza é o que segura a empresa de pé. Outro insight de liderança que podemos ter dos mafiosos é o insight atrelado ao comportamento. Tem gente que acha que liderar é andar de cara fechada, gritar no corredor, bater na mesa, mas se liga, o Dom da máfia não era assim. Ele não gritava, falava baixo, com calma, com firmeza, e ainda assim, quando ele entrava numa sala, todo mundo sentia, porque liderança de verdade não é sobre volume, não é sobre grito, é sobre presença. No mundo dos negócios é a mesma coisa. O CEO que lidera no grito até consegue uma obediência no curto prazo, mas não constrói confiança, não constrói autonomia, não constrói time de verdade. Obediência só gera medo e medo paralisa. Time bom trabalha com liberdade, com responsabilidade, com visão. O Dom, quando tudo dá errado, é o primeiro a se posicionar. Ele protege, ele exige, mas ele dá o caminho. Isso acontece muito nas API. Uma das coisas que eu sempre busco fazer lá, principalmente quando a gente está no caos, é estar junto do time para ser um exemplo, mas também dar muita liberdade para o time, confiança e responsabilidade, para eles realmente responderem pelo resultado de tudo que está acontecendo ali. E eu sempre tento calar todo aquele ímpeto que a gente tem, né, não, Rafa? Quando a gente tá no caos, a gente tem um ímpeto de falar mais alto, não sei o que e tal. Eu sempre tento me segurar, escutar o máximo possível e confiar o máximo possível no meu time, porque foi isso que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, e isso é extremamente valioso. E tem uma coisa que é muito legal, assim, sempre quando dá BO, o time sempre tá presente, o time sempre lá vira noite fazendo as coisas acontecerem e eu fico junto com o time. Isso é muito legal. E o mais louco, mesmo quando o Dom não tá presente, a galera age como se ele estivesse, porque ele criou cultura, e cultura forte dispensa e muito o grito, o microgerenciamento e por aí vai. E para fechar, a mais simbólica de todas, a máfia sabia que o império não se constrói sozinho, eles tinham um círculo de confiança, chamavam isso de família. Não era só DNA, era lealdade, proteção, cumplicidade. E aí eu te pergunto, com toda sinceridade, cadê a sua família? Você tem um time ou um monte de CLT que desaparece quando o bicho pega? Você tem sócio ou um cúmplice que só aparece quando a conta é dividida? A maior parte das startups quebram, não porque o produto é ruim, mas porque não tem cultura forte o bastante para aguentar o tranco. E eu posso falar inúmeros trancos que eu passei ao longo das API. No primeiro mês, por exemplo, a gente tomou R$1 milhão de fraude e quase quebrou o negócio. Mas eu e meus sócios estávamos ali firmes e fortes. Logo depois, como a gente já estava operando, o negócio crescendo, a gente teve um erro técnico no meio do processo, a gente liquidou errado várias guias e a gente teve um prejuízo de R$1.200.000 também. E aí sentou todo o time, virou algumas noites, corrigiu todo o processo e hoje a gente liquida 5 bilhões por ano sem erro nenhum. Isso é sensacional. Quando você está no meio do buraco e você passa por ele, você passa mais forte. Mas reiterando, você precisa de pessoas com você. Cadê sua família? Cadê seu time? No fim do dia, startup é só um grupo de gente tentando resolver um problema. O que faz esse grupo funcionar? Missão, confiança, presença. Você pode até escalar com freelancers, mas você só sustenta o negócio com uma família. E lembra, o Dom só virava o Dom, cara, dono do negócio todo, depois de construir a família dele. Se você assistiu até aqui, você já entendeu. Ser CEO não é sobre status, é sobre carregar uma visão, segurar o time e manter a missão viva, mesmo quando o mundo tá desabando. E às vezes vale mais aprender com o Dom do que com a teoria de faculdade, por exemplo. Porque o que sustenta uma empresa de verdade é o que sustentava a máfia. Sem o crime, né, pessoal? Claro. Clareza, postura e time leal. Se isso aqui fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas ideias você vai aplicar no seu negócio? Tamo junto e até o próximo vídeo.